Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC. Hoje nós iremos abordar sobre o assunto Windows. E o Windows que nós iremos abordar é o 7, a versão 7, tá? Primeiro, o que eu preciso saber? Que o sistema operacional, gente, ele nada mais é do tipo de sistema base. Aprendemos isso na aula de software. O que é um sistema base? Aquele que é essencial para que o seu computador funcione. E outra coisa muito importante, é o sistema operacional responsável por duas coisas. Ele faz o IHC. O que é o IHC, professor? O IHC ele faz a interação entre o SH, que é o ser humano, com o PC, que é a máquina. Então, é o sistema operacional responsável por fazer essa comunicação. Ah, mas por que o sistema operacional faz essa comunicação, professor João Kleber? Simples, gente. A máquina entende uma linguagem chamada binário, que é 0 e 1. E você, ser humano, entende o quê? Atalhos, ícones, interface gráfica, até mesmo linguagem de máquina, que é a linguagem textual. Porém, você não entende 010101, você entende textos, caracteres. E o sistema operacional ele é responsável por converter para que você compreenda e para que a máquina compreenda. Bom, só que no concurso público, ele vai te perguntar o seguinte: como é constituído esse sistema operacional? E aí você precisa saber, gente, que existem 3 classificações. A primeira classificação é chamada de Shell. O Shell ele pode ser textual ou gráfico. Como assim textual? Antigamente, na década de 80, 90, os sistemas operacionais eles funcionavam através de linhas de comando. Então não existia atalho, não existia cores, não existia ícones. Simplesmente você teria que digitar comandos para que você conseguisse mandar uma instrução, né, para que o computador pudesse entender o que você estava falando. E isso a gente chama de Shell. O Shell poderia ser um interpretador via textual, tá? Ou via IG, que eu chamo de interface gráfica. Bom, depois que você manda o comando, a sua solicitação vai cair para um local que a gente chama de central de operações. E essa central de operações é chamada de kernel. Algumas pessoas chamam de kernel, tá? Então, o kernel, ele é um centro de operações. Então, quer dizer, se eu vou abrir o site do Facebook, a informação vai passar pelo Shell via interface gráfica ou textual e vai cair no kernel? Sim. Se eu quero abrir um pendrive? Sim. Se você quer conectar com a impressora? Sim. Independente do que você faça com o seu computador, vai passar dentro do kernel, tá? Bom, depois que você passou a operação, o kernel vai falar o seguinte: o que esse usuário quer? Ele quer conversar com a impressora? Então vamos acionar a impressora. Ele quer movimentar o mouse? Vamos acionar o mouse. Enfim, é ele que faz a comunicação com o hardware. E o que seria hardware? A parte física. Então vejam só, o sistema operacional ele é responsável por duas coisas. Quais são as duas coisas? IHC e gerenciar. O que é IHC? Ele faz a interação homem-computador. Além do mais, ele faz a parte de gerenciamento. Ele gerencia todo o hardware e todo o software da sua máquina. Lembrando que hardware seria a parte física e software a parte lógica, tá? Bom, e os elementos que são constituídos dos sistemas operacionais são esses 3. É o Shell é o interpretador, né? Pode ser textual via comandos ou pode ser via IG, interface gráfica. Essa informação ela vai chegar no kernel. O que seria o kernel? O núcleo do sistema, aonde passa todas as operações. Ele vai verificar a sua operação e vai acionar a máquina para executar, processar e, se puder, armazenar o que você desejar. Tudo bem? Então percebam, não é só perguntar quais são os tipos de sistema operacional. Você precisa entender como funciona o sistema operacional. E uma coisa muito importante, tá, gente? Independente se for sistema mobile, se for sistema, por exemplo, de desktop ou um tablet, ele vai ter um interpretador, ele vai ter o kernel do sistema e ele vai ter a parte física. Tudo bem? Bom, agora nós iremos abordar, né? Na verdade, isso aqui é só uma parte visual do que eu tinha comentado com vocês anteriormente. Que o Windows, tá? Ele pode ser acionado tanto via tela preta. Então, gente, aqui simplesmente seria a imagem, né? Representando
as duas formas de shell que nós podemos ter. O shell textual, que seria a interface com tela preta, e aqui o shell gráfico, que seria através de interface gráfica. Os dois vão funcionar. E como nós falamos sobre o sistema operacional Windows 7, que vai ser o que nós iremos abordar nessa aula, o Windows 7 pode funcionar tanto dessa forma quanto dessa forma. Se no teu concurso falar o seguinte, o Windows só funciona via interface gráfica, falso, ele também pode funcionar via shell textual. O shell textual pode cair também com uma outra nomenclatura, tá? A sua nomenclatura pode ser chamada de prompt de comando, tá? Tudo bem? E se ele te perguntar o seguinte, como que eu faço para acionar o prompt de comando? Simples. Você pode clicar no menu iniciar e digitar o comando CMD. É só apertar iniciar, digita CMD. Quando você der um enter, vai aparecer essa tela preta, na qual você pode trabalhar via comandos na sua máquina. Então você vai abrir a pasta documentos, você vai criar arquivo, você vai excluir arquivo, você vai renomear arquivo, tudo utilizando a interface, tudo utilizando comandos. Então, aqui você já está habituado, né? Porque aqui já é interface gráfica. Você passa o mouse, você exclui, você arrasta, você clica, seleciona, mas eu posso também utilizar o shell textual. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre características do Windows, em específico o Windows 7, tá? O Windows 7, gente, ele tem 3 características que a partir das suas outras versões também possui, tá? Diga-se de passagem, o Windows 8, o Windows 10, tá? Ele também possui essas 3 características. Primeira característica, ele é um sistema operacional gráfico, tanto é que nós falamos que ele é gráfico, mas pode trabalhar via textual. Tá? Ele é um sistema multitarefa. O que é multitarefa? Significa o seguinte, você pode executar várias tarefas de forma simultânea. Por exemplo, muitas pessoas estão me assistindo agora, está com o Word aberto, está com o PDF aberto, está, por exemplo, com a rede social aberta. Então perceba, cada tarefa dessa que eu citei, o sistema operacional entende como processo, entende como aplicação. E se ele não fosse multitarefa, você poderia escolher. Ou você assiste a aula do professor João Kleber, ou você, por exemplo, acessa a sua rede social. E isso seria um sistema monotarefa. Por que é um sistema monotarefa? Uma tarefa por vez. E o Windows, tá? Ele te permite realizar várias tarefas, tudo bem? Outra coisa que é muito importante, o sistema operacional Windows 7, ele é um sistema de múltiplos usuários. Significa que você pode configurar vários usuários, tá, para acessar sua máquina. Agora, olha essa palavrinha-chave. Ele não é múltiplos usuários com acesso simultâneo. Porque o que seria acesso simultâneo? Acesso simultâneo significa que vai funcionar em tempo real. Por exemplo, você pode escolher o usuário do professor João Kleber, ou você pode utilizar o usuário do professor Luiz, ou do professor Cid, e assim por diante. Agora, eu posso utilizar os 3 de uma só vez? Não. E isso poderia até ser uma pegadinha. O CESP costuma colocar muito isso, tá? O sistema operacional Windows 7, ele pode ser controlado por vários usuários? Pode. Agora, não é possível que eu ligue a máquina e os 3 trabalhem de forma junta. Eu tenho que escolher um ou outro por hora. Tudo bem? Bom, vamos responder questão. Primeira questão foi do CESP, né? E ele fala o seguinte, embora seja um sistema operacional monousuário, bom, já vamos parar por aí, né? Por que nós iremos parar por aí? Eu acabei de falar que o Windows 7 tem 3 características. Ele é um sistema com interface gráfica, também pode utilizar textual. Ele é multitarefa, tá? E ele também é multiusuário, então pode ter vários usuários trabalhando nele. Então você aqui já pode eliminar essa, tá? E o sistema questão permite a execução de várias tarefas simultâneas. Ele não é um sistema monousuário, ele é multiusuário, tudo bem? Bom, já que nós colocamos a questão de usuários, quando você trabalha com vários usuários, gente, é interessante que você coloque senha, né? Até porque, quem já viu a aula de segurança da informação, eu citei que o maior ativo de uma empresa hoje
é a informação, certo? Bom, mas para que você coloque senha, você vai ter que toda vez que iniciar o seu computador fazer logon. E o que é logon? Algumas pessoas falam login, né? Que seria o quê? Colocar as credenciais, usuário e senha para que você consiga conectar no seu computador. E você precisa saber o seguinte... Perdão, gente. E você precisa saber o seguinte, gente. Que eu posso personalizar, tá? A forma como se dá a entrada do meu login. Então percebam, aqui ele já vai estar meio que automático, já vai estar cadastrado, é somente eu preciso colocar senha. E aqui não, aqui eu preciso colocar o usuário e a senha. Então percebam, tá? Que existem várias formas de eu personalizar a entrada do meu computador. E lembrando, essa parte de login sempre vai ser executada quando você ligar o computador. Tudo bem? Outra coisa muito importante, pode cobrar também a questão de atalho. E aí é uma coisa importante até para matéria de segurança da informação. Você, por exemplo, vai sair para o almoço, você tem que bloquear o seu computador. E para bloquear o seu computador significa que ele vai voltar para a tela de login. A tela de login vai permitir o quê? Que a pessoa, para que tenha acesso ao sistema, coloque as suas credenciais, usuário e senha. Qual é esse atalho? É só lembrar que é L de login. E aí você vai apertar o logotipo do Windows, a bandeirinha do Windows, mais a tecla L e ele vai pedir a senha para você. Tudo bem? Então isso é muito importante. Então toda vez que você sair, tá? Para fazer qualquer coisa, até para ir no banheiro, tomar um cafezinho, bloqueie a sua estação de trabalho. Tudo bem? Então, o Windows L serve para isso. E já que nós estamos no tocante de usuários, você precisa entender, tá, gente? Que eu posso ter 3 tipos de usuários, tá? 3 tipos de usuários. Eu posso ter usuário administrador, eu posso ter usuário padrão, e eu posso ter usuário convidado. Professor, qual que é a diferença que existe? Bom, o usuário administrador já meio que é perceptível, né? O usuário administrador é aquele que tem acesso a tudo. Eu posso alterar um documento, eu posso alterar uma configuração do sistema, eu posso instalar aplicativos, mexer nas configurações dos aplicativos, enfim. Ele é o usuário que tem controle total, controle full, tudo bem? Usuário padrão é aquele que você pode delimitar o que ele pode e o que não pode fazer. Por exemplo, normalmente um funcionário ele é cadastrado como usuário padrão. Ele não pode instalar um programinha, até porque se deixar ele vai instalar um monte de programas que não digamos assim, voltados para a parte de trabalho, ele vai colocar jogos, enfim, vai baixar arquivos de torrent, e isso não é legal para a rede de computadores. E outra, você também tem o usuário convidado. O usuário convidado, para você entender melhor, para quem já foi visualizar ou comprar um notebook numa loja, por exemplo, você vai lá e tem um usuário que permite navegar nas funcionalidades do Windows. É como se fosse assim, uma versão demo, uma versão que você vai visualizar como que trabalha, qual que é a ideia daquele sistema. Isso seria a ideia do usuário convidado. É aquele que tem menos né, recursos, digamos assim, ele é mais limitado que o próprio usuário padrão. Então percebam, quando eu vou criar um usuário, eu posso escolher 2, tá? Eu posso utilizar o usuário padrão, ou eu posso utilizar o usuário administrador. Ah, mas e o convidado? O convidado já é predefinido do próprio Windows, ele já vem já. É uma forma de demo. Outra coisa muito importante, tá? Quando você vai instalar, por exemplo, um sistema, você vai alterar uma personalização do sistema. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará
todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da La Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado. Nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, laconcurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.